Olá, pessoal, seja bem-vindo a esta videoaula. E agora nós vamos estar iniciando um processo de uma série de vídeos onde eu vou estar ajudando e auxiliando vocês em todo o processo no que diz respeito à criação de um lançamento. Desde o planejamento, como é o caso dessa aula, até o momento em que você vai estar com as suas campanhas no ar. E como eu sei que antes de qualquer processo de execução de lançamento é crucial que você se organize, que você se planeje antes do que você vai executar, é por isso que eu vou estar aqui gravando essa aula para vocês, que eu vou estar mostrando aqui um checklist do que é necessário antes mesmo de você começar a executar ali as suas tarefas no processo de lançamento. Quero aqui salientar que essa série de vídeos, esses momentos aqui de videoaulas, ele é específico para um público de afiliados que faz lançamentos ali levando para o WhatsApp. Geralmente são tickets de 147 para baixo, tá bom? Eu conheço pessoas dentro desse segmento, inclusive eu já trabalhei nesse segmento, nesse processo de lançamento, então eu vou estar auxiliando mais específico para esse público. Por isso até mesmo eu escrevi aqui, planejamento de lançamento para afiliados. Se você espera que uma aula dentro de um planejamento para um lançamento grandes, com investimentos de alto valor, vamos deixar essa videoaula para um momento específico. Mas para esse momento eu quero estar ajudando principalmente afiliados que fazem ali lançamentos menores, com tickets menores, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é o checklist que você precisa fazer antes de anunciar. Então aqui eu coloquei alguns pontos que eu acredito ser crucial para vocês analisarem, tá bom? O primeiro ponto é analise a página de vendas, principalmente no momento em que o carrinho estiver aberto, mas também antes desse processo do lançamento estar acontecendo. Visualize se essa página está no ar, visualize se os botões estão funcionando. Se você é um afiliado que tem estrutura própria e você mesmo usa a sua página de vendas, mais ainda você tem que redobrar a sua atenção. E se essa página não é sua e você utiliza a do produtor, veja se há algum erro nela para que você avise antecipadamente o produtor, para que qualquer problema que tenha, você já esteja se antecipando para resolvê-los, tá bom? A mesma coisa você vai fazer quanto à sua página de captura, tá bom? Observe, inclusive, observe como está a página de captura de concorrentes do mesmo segmento. Veja as ideias que eles estão escrevendo, como está ali o design da página, para que você tente se inspirar. Não dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Não copiar exatamente o que ele fez, mas que você se inspire e modele para que também a sua página fique atrativa. Então, faça essas observações aí. Inclusive, veja se na sua estrutura está tudo ok, se o Pix está instalado corretamente, porque se estiver algo errado ali, ele pode afetar diretamente a inteligência da sua campanha. Então, sempre certifique-se que os eventos estão ativando, estão disparando corretamente, no lugar certo, na página certa, ok? E uma das coisas que eu acredito que geralmente eu tenho cuidado de fazer é selecionar os criativos que eu vou utilizar. Se você é afiliado, você geralmente alguns produtores têm esse cuidado de criar um arsenal de criativos para você utilizar. E cabe a você já ter ali um raciocínio lógico, né, de saber escolher criativos que pelo menos você tenha ali uma ideia que eles vão chamar mais atenção. E geralmente você tem que olhar nesses criativos como são os primeiros 5 segundos deles, né? Que são aqueles momentos 5, 3 segundos que realmente podem ou não prender a atenção do usuário, do público que você vai estar atingindo. Então tome esse cuidado, tá bom? De analisar os criativos, não saia pegando qualquer um, já dê uma observada nele, assista aos criativos para você selecionar os melhores e talvez já começar aí com o pé direito quando você estiver anunciando, tá bom? Já prepare ali o seu arsenal de copies. Inclusive, eu vou ter uma aula aqui falando basicamente um pouco de como você pode utilizar aí umas ferramentas para te dar a ideia de copies, né? Separe ali os públicos para quem você pretende anunciar. Não deixe tudo ser uma surpresa no seu lançamento. Se planeje e isso vai otimizar ali o seu tempo e facilitar o processo da sua criação, das suas tarefas durante o lançamento. E o que eu costumo fazer? Geralmente eu vou lá no Facebook Ads, eu já observo quais públicos eu posso utilizar e eu já separo eles dentro de uma planilha, né? E durante o decorrer dos lançamentos que eu for fazendo, eu vou testando público por público. E aqueles que forem melhores, eu vou reutilizando nos outros lançamentos. E os que forem ruins,
eu deixo de utilizar, tá bom? Então depende muito do resultado de cada público. De cada público vai me dar, ok? E um dos pontos assim que eu acho crucial, né? Porque se você faz todo o processo de lançamento, o que você quer no final? Você quer que haja retorno financeiro para você. E retorno financeiro é necessário que antecipadamente você tenha um planejamento de verba. Por isso até eu separei aqui um tópico especial só para falar dele nessa aula, tá bom? Inclusive vamos falar dele agora. Eu vou fechar aqui para não ficar poluído para você e vou abrir aqui os tópicos de distribuição de verba. Pessoal, é o seguinte, eu entendo que dentro da realidade de um afiliado, porque eu estou trazendo esses dados aqui para vocês, eu entendo que dentro da realidade de um afiliado, geralmente pelo que eu vejo aqui, eu trabalho dentro de um segmento que tem afiliados, e eu vejo que a maioria investe ali de R$ 500 para baixo. Pouquíssimos são que investem mais alto do que isso, né? A média mesmo é que investe R$ 200, 150, 300. Então, dentro dessa perspectiva, eu organizei esses dados aqui para vocês. Eles não são dados que você vai dizer isso é uma verdade absoluta. Não, mas isso aqui já vai te dar um norte. Isso aqui já vai te orientar. Geralmente, dentro dessa ideia aí de verba de lançamento, o que que eu costumo fazer? Eu separo da minha verba disponível 70 a 80% para captação e de 20 a 30% da minha verba só para remarketing, tá bom? Na captação, como é que eu faço? Eu pego 20% dessa verba aqui, 20% dessa verba, não confunda, é de 70 a 80% da verba que você vai usar para captação. E dessa verba aqui você vai usar 20% para público quente e 80% para público frio, para público frio. É o que eu costumo fazer. Por que eu escrevi aqui opcional? Porque muitas pessoas têm uma página no Instagram pequena, tem uma página no Facebook pequena, não tem muita gente e geralmente eles não atingem, né? Não pretendem no lançamento já atingir esse público. Então, você pode colocar 100% para público frio da sua verba, né? Dessa verba aqui, você pode usar 100% dela para o público frio, ou você pode, se você tem um público quente pequeno, não colocar 20% dessa verba, coloca 10, 5%, você escolhe ali, você molda de acordo com a sua realidade, tá bom? E para remarketing, eu utilizo de 20 a 30% da minha verba total, tá bom? Nesse remarketing, como é que eu faço a separação? Eu pego esse orçamento aqui e eu separo 50% desse orçamento para avisar que as aulas estão no ar. As aulas do lançamento. E metade desse orçamento, ou seja, mais 50% dele, eu utilizo só para avisar que o carrinho está aberto. Porque o ponto-chave ali é eu estar avisando que o carrinho está aberto. Está ali impactando essas pessoas diversas vezes, tá bom? Então, distribuição de verba, você pode se planejar dessa forma. Eu acredito que isso aqui já vai estar auxiliando bastante vocês. Eu vou fechar aqui e vamos para a próxima etapa. Como é que eu preparo a estrutura das minhas campanhas de lançamentos? Basicamente, eu faço assim, olha. Uma campanha eu anuncio para público quente e eu separo uma campanha para público frio, tá bom? Claro que se você não anuncia para público quente, por isso eu coloquei aqui opcional. Você pode anunciar apenas para público frio, ok? E você também, aqui num conjunto de anúncios, você pode fazer dessa forma aqui que eu vou te ensinar. Eu geralmente coloco um público por cada conjunto de anúncios, aonde eu consigo fazer testes mais específicos, né? Ah, esse público deu certo, esse público não deu. E para os próximos lançamentos, eu já tenho uma inteligência melhor. Inclusive, aqui, olha, eu coloquei uma observação. Após a validação desse público, você pode juntar os melhores públicos no mesmo conjunto. Você pode fazer isso. Ah, eu testei cada público e eu vi que esses três são bons. Você pode juntar eles dentro do mesmo conjunto de anúncios, tá bom? E na estrutura de anúncios, eu geralmente coloco 3 anúncios por conjunto, tá bom? Eu não testo mais do que isso, eu coloco ali 3. Dentro da verba comum que o afiliado usa diariamente, eu acredito que 3 anúncios já é o suficiente. Mas preste atenção numa observação. Eu não coloco só 3 anúncios. Na verdade, eu coloco 5. Aí você pergunta, como assim, Pipe? Tu falou que é para colocar 3, agora tem que colocar 5? Não, na verdade eu coloco 5. Mas 3 deles ficam ativos, que é o caso desses 3 aqui,
e 2 ficam pausados. Se um desses 3 anúncios que estavam ativos começar a performar mal, eu pauso eles e ativo um daqueles 2 anúncios que estavam ativos. Por que eu faço isso? Porque eu não quero comprometer a inteligência do meu conjunto de anúncios. Se você pega um anúncio e pausa ele, e depois você vai lá e sobe do zero um anúncio naquele conjunto de anúncios, ele vai reiniciar a inteligência dele. Mas se esse anúncio já está lá pausado e tudo que você faz é ativá-lo, então você não compromete a inteligência desse conjunto. Por isso que eu costumo fazer dessa forma aqui, tá bom? Então, por último ponto, eu quero falar aqui de alguns cuidados que você deve ter, né? Cuidado com o anúncio que roubam todo o dinheiro da campanha. Então, pensa assim, pessoal, geralmente o processo de captação, eu faço geralmente o processo de captação de 7 dias antes do lançamento. E são lançamentos menores, né, ali como afiliado, então eu faço de 7 dias. Você pode fazer antes, depende aí da sua realidade, do orçamento que você vai usar, mas geralmente, quando eu invisto, eu faço uma captação de 7 dias antes do lançamento. Então, nesse pouco tempo de 7 dias, eu não deixo por muito tempo um anúncio que está com CPA que está fora do meu padrão. Vamos supor, se eu determinei que o meu CPA, o meu custo por conversão, é até 50 centavos, se eu vejo um anúncio que depois de 24 horas ou depois de 48 horas ele já está ficando muito acima do que eu estava especulando, eu já começo a pausar. Porque eu não tenho muito tempo para pensar. Eu tenho que tomar uma decisão para que no final da minha campanha, no final da minha captação, o meu custo por lead fique dentro do que eu tinha especulado. Ok? Outra coisa, cuidado com a proporção de gasto entre público frio e público quente. Porque se você tem um público quente pequeno e você coloca uma verba grande para ele, você vai estar aparecendo muitas e muitas vezes para a mesma pessoa, né? E isso é ruim. Para você, ao momento de impactar as pessoas várias e várias e várias vezes, é no momento que você vai estar dizendo que o carrinho está aberto. Mas quando você está captando, não é muito interessante você estar ali com uma frequência alta, aparecendo 5, 6 vezes para a mesma pessoa. Então, cuidado com o orçamento que você está usando para esses públicos. Porque públicos pequenos, com orçamento grande, tende você, em curto prazo, você saturar aquele público, tá bom? E aqui, cuidado com as escolhas de criativos, que foi uma das coisas que eu falei lá no checklist, aqui na parte de cima. Né? Muito cuidado, escolha criativos que você acredita que você é chamativo. E por último, cuidado com a falta de otimização de campanhas. Não pegue a sua campanha, monte a estrutura dela e pronto. Eu vou captar por 7 dias e ela vai ficar ali, gastando por 7 dias sem eu tomar nenhuma ação. Não, você precisa otimizar. E otimizar é você ver como o público está, se ele está bom, se dá para ele permanecer. É você olhar quais criativos estão performando mais, quais estão ruins, para você ir pausando, para você ir testando novas coisas, para que cada momento, não só uma otimização naquele lançamento em si, mas que a cada lançamento que você fizer, você tenha uma inteligência maior ali, você já tenha dados melhores que você já tenha estudado e você possa estar trazendo otimização e melhores resultados para a sua campanha. Ok? Então acredito que aqui é uma aula simples, eu não estou trazendo aqui todo o contexto geral, mas se você se preparar apenas com esses tópicos aqui que eu citei, você já tem uma probabilidade aí de melhores resultados no seu lançamento. Ok? Então, vejo vocês na próxima videoaula, onde vamos estar abordando ali alguns temas mais práticos.